Início a nossa lição da Escola Dominical com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa estar connosco e que nos possa orientar neste estudo da sua palavra. Oremos então. Nosso Deus, estamos aqui mais uma manhã, como Tu nos ordenas, Senhor, para estarmos no Teu dia juntos, como Teus filhos, para Te adorarmos. Começamos com esta oração, pedindo que Tu nos possas abençoar, pedindo que Tu possas estar connosco, que Tu nos possas orientar no estudo da Tua Palavra. Que possamos ler, interpretar, estudá-la corretamente, Senhor, com humildade de coração, para podermos saber mais sobre aquilo que Tu nos queres ensinar, mas queremos sempre pedir-te o mesmo, que nós possamos saber aplicar nas nossas vidas. O conhecimento por si não tem utilidade, a não ser que seja materializado na nossa vida prática, que é isso que Tu queres, Senhor, que nós sejamos praticantes da Tua Palavra. E por isso pedimos para termos um entendimento claro e para depois podermos colocar em prática nas nossas vidas. No nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos para o capítulo 6 do livro de Daniel. É uma jornada que começou há algum tempo atrás. Começamos no capítulo 1 e nós vamos até ao final. Temos conseguido fazer um capítulo por domingo. Não sabemos se vai ser assim até ao final, mas tem dado e por isso hoje vamos tentar também estudar todo o capítulo 6 do livro de Daniel. Esta é a agenda para hoje. Há um novo império. Os irmãos que estiveram aqui na semana passada perceberam que no capítulo 5, quando chega ao final, termina o Império Babilónico como nós o tínhamos conhecido e há um novo rei que agora vai tomar a cidade da Babilónia e ele tomar a cidade da Babilónia de uma outra etnia, de um outro povo, então podemos dizer que o Império Babilónico cai. Então vamos ter aqui início o Império Medo-Persa. E o livro de Daniel é interessante por causa disso, porque há uma sucessão de impérios e Daniel vai vivendo a história, conseguindo lidar com vários reis que vão se sucedendo uns aos outros. Entretanto, neste novo império, nós vamos perceber que tudo é igual, os seres humanos não mudam, o pecado está sempre presente, há inveja, vai haver conspiração, mas também vamos aprender que os filhos de Deus, independentemente do império onde estão, fazem as mesmas coisas e confiam no Senhor e por isso há uma oração. Vai haver depois aqui uma acusação e nós vamos perceber o resultado da conspiração e depois vamos ver como Deus também opera, como Deus trabalha para proteger os seus servos, mas acima de tudo para glorificar o seu próprio nome. Começando, meus irmãos, no capítulo 5, é aquilo que eu vos disse, nós vemos que dá-se a queda do Império Babilónico e a partir daqui vai-se iniciar o novo Império. Isto está bem claro nas Escrituras, ao dizer que naquela mesma noite foi Belsazar, rei dos caldeus, então era alguém babilónico, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, apoderou-se do reino. O que significa que então vai haver aqui uma transição. E o capítulo 7 começa precisamente a mostrar o efeito desta transição. Então o Império da Babilónia caiu, vai agora começar o Império Medo-Persa e com um novo rei a chegar, é natural que muitas coisas passem a ser diferentes. E por isso então há uma nova reestruturação da forma como o reino é gerido. Mas antes de nós podermos avançar, é interessante quando nós lemos o livro de Daniel e depois vamos acompanhando a história, vamos ver uma coisa interessante. Aquilo que Daniel tinha visto na visão do rei Nabucodonosor, nós vamos vendo as coisas a acontecerem. Podemos dizer que a profecia que aconteceu através do sonho do rei Nabucodonosor e da interpretação que Daniel faz, nós conseguimos ver isto acontecer ao longo da história. Porque os irmãos se lembram, no capítulo 2, este reino tinha sido anunciado. Lembram-se quando o rei tem um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho e o rei depois acaba por só ter Daniel, a única pessoa capaz de interpretar o sonho, e há uma estátua no sonho do rei, e a cabeça representava o próprio rei Nabucodonosor, que era o rei que estava em função, e representava a Babilónia, mas logo a seguir nós encontramos a estátua com várias partes diferentes que a constituem, e cada uma das partes simbolizava um reino. Mas era um reino que havia de vir. Então estamos a falar de uma coisa que era profética. E de facto acaba por se confirmar, porque a cabeça de ouro, eu meti ali um asterisco, que representava a Babilónia, foi a interpretação de Daniel. O peito e os braços
representava precisamente o reino Medo-Persa, e é aqui onde nós estamos, e depois o reino a seguir, o bronze, que é esta parte dos quadris, que representará a Grécia, que é um reino que está para vir e que se vai suceder. Então, se repararem, o livro de Daniel tem esta coisa extraordinária, em que nós conseguimos ver a profecia e conseguimos ver a realização da profecia, que nem sempre acontece, mas no livro de Daniel isso é possível ser visível. Nesta reorganização do novo reino, o novo império, o rei Dario, ele vai agora dividir administrativamente o seu reino em 120 províncias. Era uma forma de administrar, nós não sabemos exatamente como é que a Babilónia estava organizada, mas ele decide agora pegar no seu reino e agora vai fazer uma divisão em 120 partes, em que cada uma das partes vai ter uma pessoa responsável, que era um sátrapa. O sátrapa era o responsável por uma satrapia, é uma província. Se for no caso português, podemos dizer que é um distrito ou uma câmara municipal. No caso do Brasil, seria um estado ou eventualmente uma região administrativa um pouco mais pequena, mas o reino estava dividido, porque era muito grande, em 120 regiões administrativas, em cada uma tinha uma pessoa responsável. Só que são 120 regiões administrativas, é um império muito vasto. Então, o que Dario fez foi selecionar 3 pessoas que agora estavam em cima destes 120 responsáveis por cada uma das regiões administrativas. Então tínhamos 120 pessoas e acima deles nós tínhamos 3 que eram chamados dos 3 presidentes. E os 3 presidentes reportavam diretamente para o rei. Então estão a ver, é uma forma de organizar. O rei tinha que falar com 3 pessoas, as 3 pessoas depois tinham que falar com as outras 120 e acredita-se que estas 3 também dividiam os 120 vezes 3 e davam ordens a um grupo mais pequeno. E dessa forma, então, o reino era administrado. É interessante nós percebermos que Daniel, ele vai para a Babilónia, e quem estava a governar a Babilónia naquela altura, ainda se lembram do nome do rei? Nabucodonosor, que era o pai de Nabucodonosor. O que significa que Daniel já está na Babilónia quando isto está a acontecer há muito tempo. Daniel está na Babilónia, não se sabe exatamente há quanto tempo, mas estima-se que há mais de 60 anos. Daniel está na Babilónia há muito tempo já, porque ele apanhou o rei Nabucodonosor, foi apanhando os vários reis da Babilónia até Nabonido, o último rei da Babilónia. E agora dá-se a queda do império, inicia-se o novo império, que é o Império Medo-Persa, e Daniel ainda está lá e continua a exercer funções. Mas agora com a idade de aproximadamente 83 anos. Estamos a falar de uma pessoa com muita idade, de uma pessoa idosa. A questão que nós podemos colocar, e é uma questão legítima, é por que razão Daniel continua a exercer uma função, e uma função de grande responsabilidade. Não era normal. Quando um império caía e sucedia-se um novo império, o que acontecia é que o novo rei ou o novo imperador, ele queria pessoas da sua confiança. E a primeira coisa que ele fazia é, os quadros superiores, é nós tirarmos os quadros superiores todos, porque estas pessoas eram fiéis a quem? Ao antigo rei. Então, isso era uma prática muito comum, eliminar-se os quadros superiores. Os quadros intermédios podiam ficar, imaginem que os sátrapas podiam continuar a ser os mesmos, mas os presidentes ou os líderes que iriam depois coordenar as pessoas das várias divisões administrativas eram todas eliminadas. Era uma prática comum. Mas nós vamos encontrar aqui uma coisa interessante, é que Daniel, apesar de idoso, apesar de ter sido fiel aos outros reis do Império da Babilónia, agora quando Dario assume o poder e vai estabelecer o Império Medo-Persa, Daniel continua em funções e podia continuar em funções, mas ter um cargo mais baixo. Mas não, Daniel tem provavelmente o cargo mais alto logo a seguir ao próprio imperador, ao próprio rei. Algumas razões pelas quais Daniel foi mantido em funções. Acredita-se que possa ter acontecido por causa da sua reputação. E nós vamos confirmar daqui a bocadinho, ver que a reputação de Daniel era uma coisa que marcava todas as pessoas. E vai ser o problema do capítulo 6. Então, por causa da sua reputação profissional, competente, fiel, que não lesava o Estado, não lesava o Império, acredita-se por causa da sua reputação, então Dario vai mantê-lo em funções e vai atribuir-lhe este grande cargo de responsabilidade. Daniel, não nos podemos esquecer,
na noite em que Beltesazar foi morto, ele foi a pessoa que profetizou o que iria acontecer. As pessoas sabiam quem era Daniel. E havia algum receio, eu acredito que havia algum medo quando alguém tinha que lidar ou tratar alguma coisa com ele. E acredita-se que também por causa disso, o rei Dario, sabendo aquilo que tinha acontecido, teve aqui algum respeito ou algum receio a tratar das coisas com Daniel. Por outro lado, também sabemos que o rei Dario tinha uma política diferente dos assírios e dos babilónicos. O que é que os assírios e os babilónios faziam quando conquistavam uma terra? Eles tentavam destruir a identidade cultural, não tinham uma política simpática, eram agressivos, brutos, violentos. O rei Dario, ou o Império Medo-Persa, ficou conhecido por ter uma política amigável e tentava valorizar a cultura local, tanto que nós vamos ver mais tarde que vai permitir o regresso dos judeus à sua terra de origem. Então, esta era uma forma de tentar conciliar os povos, atribuindo responsabilidades de alto nível a pessoas de várias partes do império que eram conquistadas. Então Daniel acabava por ser um judeu que ele colocava naquele cargo de responsabilidade, era uma forma de agradar a todo o povo judeu, porque agora iam ver ali Daniel como alguém da sua etnia assumir um alto cargo de responsabilidade. Acredita-se que estas sejam algumas das razões, nós nunca vamos saber ao certo, porque a Bíblia não nos apresenta, mas alguma razão havia de ter para o rei Dario manter Daniel naquela função. E Daniel rapidamente se destacou, como sempre. Daniel vivia com Deus, vivia para Deus, e agora nós temos então 120 sátrapas, ou vamos chamar presidentes das câmaras municipais, das divisões administrativas. Temos 3 reis acima deles. E agora, entre os 3, acredita-se que fossem pessoas muito competentes, da confiança do próprio rei, mas ainda assim Daniel destaca-se entre os 3. E por isso agora o rei vai querer colocá-lo acima dos outros 2 presidentes. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, que eram 3, e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E nós conseguimos perceber que isto não tem a ver com Daniel, mas tem a ver com Deus. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então Daniel, de acordo com o plano do rei, seria o primeiro-ministro, para ser mais fácil para nós percebermos. Então tínhamos o rei, tínhamos Daniel, e era o plano do rei, e depois todas as outras pessoas abaixo de Daniel. O que acontece, meus irmãos, aqui nesta história é o que acontece na vida normal. Quando alguém está para ser promovido, está para ser destacado, vai suscitar alguns sentimentos negativos da parte das outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Vejam logo no capítulo 4. Então os presidentes, os outros 2, porque eles eram 3, não é? Daniel era um dos 3. Então estamos a falar dos outros 2 presidentes. E os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. E uma coisa interessante é que eles tentaram encontrar alguma coisa para poder acusar Daniel, manchar o seu nome, mas o texto diz o quê? Mas não puderam achá-la. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Porque é que eles haviam de querer que Daniel não ocupasse aquela responsabilidade? Também acredita-se por causa da idade. Era normal que alguém com uma idade tão avançada não tivesse a ocupar um cargo de responsabilidade tão grande, num império tão grande. Não nos podemos esquecer que Daniel tinha mais de 80 anos e, naquele tempo, quando tinha que visitar, por exemplo, uma satrapia, não havia aviões. Então eram viagens demoradas, viagens difíceis, e para alguém com 80 anos não era fácil. Mas Daniel estava em funções e era normal que algum jovem achasse que por direito devia ocupar aquela função. Mas não lhe foi atribuída essa responsabilidade e não era o plano do rei que lhe fosse atribuído. Então o facto de Daniel ser idoso pode ter sido uma das causas desta inveja da parte dos outros presidentes e dos sátrapas. Também temos aqui uma questão que era extremamente importante. Nós não nos podemos esquecer que ser ateu é uma invenção nova do nosso tempo. O conceito de ateísmo não existia. Então, todas as pessoas tinham algum tipo de crença. E esta crença manifestava-se também na sua forma de viver. Então, a maneira como as pessoas se organizavam na sociedade, como viviam, tinha sempre relação com a sua crença na divindade que adorava. E Daniel era um homem estranho, porque vivíamos num mundo em que todas as pessoas sabiam que existiam vários deuses.
E a maior parte das pessoas o que fazia era adorar vários deuses. Porquê? Porque os deuses eram especialistas. Se havia uma guerra, iria-se tentar fazer uma coisa para agradar a quem? Ao Deus da guerra. Se a guerra fosse no monte, era agradar ao Deus da guerra e ao Deus do monte. Se a guerra fosse num vale, era agradar ao Deus da guerra e ao Deus do vale. Se havia necessidade de fazer uma colheita, iria-se fazer alguma coisa para agradar a algum Deus da fertilidade. Era assim que as coisas funcionavam. Então, as pessoas iam lidando com vários deuses, apesar de haver sempre um ou dois deuses e a sua preferência. Daniel era estranho. Daniel só adorava um Deus. E Daniel era mais estranho ainda, porque o Deus que Daniel adorava nem sequer tinha representação. As pessoas nem conseguiam compreender, porque todos os deuses tinham um tipo de representação, uma estátua, um objeto. O Deus de Daniel ninguém conseguia sequer ver. E era muito estranho. Então, para todas aquelas pessoas do império pagão, aparecer um homem que adora um Deus que nem sequer se consegue ver ou perceber, porque não há nada material, era uma coisa que havia de incomodar e provocar alguma inquietação nas outras pessoas. E Daniel era judeu. Historicamente, sempre sabemos que este povo sempre foi vitimizado. Eles vitimizam-se em parte, mas também sempre foram violentados por parte dos outros povos. Historicamente, também conseguimos perceber, por causa da sua visão em relação aos outros povos, o povo judeu considera-se o povo eleito, o que sempre desprezou os outros, e os outros, por reação, também acabavam por nunca ter uma boa relação com o povo judeu, de uma maneira geral. E Daniel era deste povo que tinha um sentido de superioridade, e por isso era normal também que os outros povos tivessem uma ação reativa. E por isso estas são algumas das razões para a conspiração. Só que, meus irmãos, como nós vimos no versículo anterior, diz assim: procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas o que é que o texto nos diz? Não puderam achá-la. Não deixa de ser interessante nós pensarmos no seguinte: nós não podemos ler a Bíblia e ler de forma leviana, e nós dizemos isto sempre. Vamos aqui pensar em conjunto. Daniel chegou a Babilónia jovem. Ele fez aquele curso de formação para assumir um cargo de responsabilidade, que é aquele curso de 3 anos. E agora Daniel entra em funções. E Daniel agora tem 80 e poucos anos. Estima-se que 83 anos. Daniel teve em funções mais de 60 anos. Eu vou repetir isso. Daniel teve em função mais de 60 anos. Imaginem, vocês terem agora 80 anos, ainda estarem a trabalhar, e tiveram em funções na vossa profissão, e a profissão de Daniel foi quase sempre a mesma, durante 60 anos. E agora alguém vai vasculhar a vossa vida. Alguém agora vai vasculhar a vossa vida para tentar encontrar alguma coisa para vos acusar. Eu garanto-vos. Sei isso porque eu estou a olhar para mim e olho para vocês e acredito que somos iguais. Iriam encontrar muitas coisas. Iriam encontrar muitas coisas. E por isso a pergunta que eu vos coloco é: como é que alguém com mais de 80 anos de idade, mais de 60 anos de serviço, tem um registro irrepreensível? É uma anormalidade. É uma anormalidade. Ninguém tem isso. E nós conseguimos perceber que Daniel era um homem especial. Não porque ele nascesse com alguma coisa que o tornasse extraordinário, mas porque ele vivia com Deus e para Deus. E por isso ele é considerado um justo pela própria Bíblia, e nós conseguimos ver até aqui que Daniel, apesar de ter os seus pecados, porque não existe ninguém que não o tenha, mas na conduta era alguém irrepreensível. E eu, quando estava a estudar esta passagem, fiquei a pensar: 60 anos de trabalho na função pública, no exercício de poder, e nós sabemos que o poder e o dinheiro corrompem as pessoas. E Daniel era um homem poderoso. E havia de ser um homem com boas posses, pela função que ocupava. Como é que esse homem não se deixou corromper? É uma coisa extraordinária. E ninguém conseguiu encontrar nada para acusar este homem. Mas eles queriam acusá-lo. E perceberam: na moralidade e na honestidade profissional, nós não vamos conseguir encontrar nada. E eu acredito que eles devem ter vasculhado bem. Não se esqueçam. As coisas não eram como agora. Agora nós temos as redes sociais. Na altura não havia redes sociais. Mas havia o registro do que acontecia. Havia o registro das reuniões, havia o registro das decisões, havia o registro das práticas das pessoas
que ocupavam cargos de liderança. E eles, com certeza, fizeram uma análise aos vários registros e não encontraram nada para acusá-lo. E agora vejam o que é que eles vão fazer. Isto aqui, ainda para mim, ganha mais interesse. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel. E eles agora pensam: se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Eles agora dizem: ok, na questão da prática da vida normal, nós não temos mesmo como conseguir acusá-lo. Mas ele tem um Deus que é diferente do nosso. Ele tem uma prática estranha. Ele ora 3 vezes, ninguém sabe a quem, porque ninguém consegue ver um objeto a quem ele está a orar. Isto é muito estranho. Nós temos que ir por aqui. Nós temos que ir por aqui. Então, há 2 coisas que eram evidentes. Quando eles percebem, e eu vou tirar isto, porque estou a adiantar, quando eles percebem que não vão conseguir acusá-lo em nada que tenha a ver com honestidade profissional e moral, eles percebem que têm que ir por onde? Pela lei de Deus. Só podem pensar ir por aqui por 2 razões, ou por mais, mas há 2 que eu gostava de destacar. Uma delas é porque todos conheciam o compromisso de Daniel com o seu Deus. Todos sabiam. Por isso é que eles disseram: temos que ir por esta parte. É porque todos conheciam qual era a devoção de Daniel para com o seu Deus. E todos eles acreditavam que o compromisso de Daniel com Deus era tão forte que ele, se fosse necessário, morria pela sua crença. Eles sabiam isso. Então eles vão pegar agora nisto e vão usar. E por isso a pergunta que se faz nesta altura é: que compromisso tem com Deus? Tem um compromisso com Deus tão forte que os seus colegas no trabalho, os seus amigos, sabem que se um dia o quiserem prejudicar, é ali que devem tocar? Esta é uma pergunta que nós devemos refletir. É que eles, que eram os inimigos de Daniel, sabiam: ele adora a Deus desta maneira tão fiel, que se nós fizermos alguma coisa, aqui nós sabemos, ele vai sempre ficar do lado do seu Deus. Nós sabemos que ele sempre vai continuar fiel ao seu Deus. E eles agora têm uma vantagem muito grande, porque sabem que Daniel, neste ponto, é vulnerável. E é precisamente por aqui que eles vão atacar. Vejam. Então, os 2 presidentes e os sátrapas vão fazer uma lei e vão sensibilizar o rei para assinar esta lei. E agora vejam o que é que eles fazem. Então foram ao rei e disseram, e agora eles vão saudar o rei, aquelas coisas todas bonitas, é um bocado prática também da altura. Vejam, todos os presidentes, os sátrapas, conselheiros e governadores, ou seja, todos contra Daniel, concordaram em que o rei estabelece um decreto que todo homem que, por espaço de 30 dias, 1 mês, o que eles disseram é: vamos agora fazer uma lei e vamos pedir ao rei para assinar em que durante 30 dias, todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou homem e não a ti, seja lançado na cova dos leões. Vejam, agora eles vão ter com o rei e dizem: ó rei, nós de facto sabemos que tu és um grande rei. Na verdade, tu és divino. Agora imaginem o rei contente a ouvir estas palavras. As pessoas dizem: tu és divino. De tal maneira nós acreditamos na tua divindade que nós queremos que todas as pessoas também possam acreditar e reconhecer-te. E por isso queremos fazer uma lei que diz que durante 30 dias ninguém pode fazer nenhuma petição a nenhum Deus ou a nenhum homem. E se alguém quiser fazer uma oração, uma petição, tem que ser somente a ti. O rei, quando ouve isto, como qualquer rei que quer ser bajulado, o que é que vai fazer? Rapidamente agrada-se daquilo que está a ser oferecido. Não se esqueçam, ele começou a governar há pouco tempo. Ele conquistou o reino. E de repente agora, os seus súbitos dos cargos de liderança estão a reconhecê-lo como alguém divino. Este rei fica contente. E o que é que o rei vai fazer? Aquilo que se esperava, não é? Sanciona o interdito e assina para que não seja mudado. Por esta causa, o rei Dario assinou. Então agora, eles vão ter com o rei, conseguem manipular o rei. O rei, que não sabe o que é que está por trás da sua intenção, assina. Então o que é que nós temos aqui? Nós não podemos agora deixar de ter bem claro o que nós temos aqui. O que nós temos aqui é que existe uma lei que diz que durante 30 dias, 1 mês,
ninguém pode fazer nenhuma oração ou qualquer petição a nenhum outro Deus ou a nenhum outro homem, a não ser somente ao rei. E de acordo com as leis dos Medas e dos Persas, havia uma coisa interessante. Quando o rei selava a lei, ela não podia ser revogada. Não há maneira de voltar atrás. E eles sabiam isso. Então, uma vez que o rei agora assinou a lei, seguindo os princípios dos Medas e dos Persas, esta lei tem que ser o quê? Aplicada. Sem possibilidade de ser revogada. E agora é que nós vamos começar a ver o problema. Mas eu coloco uma questão. Se soubesse, imaginem que era feita aqui uma lei, que se orasse a Deus era morto, o que é que faria? Porque a lei está feita. E as pessoas todas do reino sabiam qual era a lei que iria vigorar durante 30 dias. E é interessante pensarmos o seguinte. Eles queriam fazer o que é com Daniel? Apanhá-lo. Eles sabiam que Daniel não iria ficar 30 dias sem orar. Não iria. Eles sabiam. Por isso é que eles utilizaram esta estratégia. O que significa que eles sabiam que Daniel era devoto ao seu Deus. E para eles, quando o rei assinou, eu consigo imaginar um certo sorriso da parte deles. Dizer, já está. Já o apanhamos. E agora a pergunta para nós é, o que é que nós faríamos se estivéssemos a viver numa situação como esta? Porque podemos um dia passar por uma situação idêntica. O que é que faríamos? Então, depois da lei ser feita, a Bíblia vai nos apresentar aqui um dos maiores exemplos de obediência ao Senhor. Mas nós temos que ver o que é que se está a passar, para depois podermos avançar. Primeiro, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia e com a janela aberta. Facto. Foi feita uma nova lei. Também é um facto. Daniel sabia da nova lei. Facto. Estamos a seguir até aqui? Daniel sabia que a lei não podia ser revogada. Ele sabia que, durante aqueles 30 dias, não há maneira de alterar a lei ou arranjar um regime de exceção. Ele também sabia disso. E Daniel também sabia que se violasse a lei, o que é que acontecia? Era morto. Então agora imaginem, pensem que são Daniel. E nós sabemos, eu oro 3 vezes por dia, é a minha prática, adoro o meu Deus desta forma. Eu sei que há uma nova lei. Esta lei não pode ser alterada, não há nada, não há regime de exceção. E se eu violar a lei, eu vou morrer. O que é que eu faço? E novamente eu pergunto aos irmãos, o que é que faria numa situação destas? E as Escrituras apresentam-nos as coisas de uma forma muito interessante. Vejam como é que as Escrituras nos apresentam. Diz assim, Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, ou seja, quando ele sabia que já não havia nada a fazer, porque o rei assinou e de acordo com as leis dos Medas e dos Persas, não pode ser revogada, e é interessante a maneira como está escrito o texto, ou seja, quando ele soube, ou seja, eu tenho a certeza, quem violar vai morrer. E agora vejam o texto que é que diz. Entrou em sua casa, ok, é normal, ele foi para casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ou seja, virado para a cidade santa, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então ele agora sabe, a lei está feita, quem violar a lei morre. Mas eu agora tenho 2 hipóteses. Ou cumpro a lei, ou adoro o meu Deus. Porque cumprir a lei impossibilitava-o de adorar a Deus como ele fazia. Então ele tem 2 opções. Ou cumpre a lei, ou adora o seu Deus. E o que é que ele faz de acordo com o texto? Ele diz, eu tenho noção que a lei está feita, mas eu vou adorar o meu Deus. E o que ele vai fazer é precisamente aquilo que aqueles homens estavam à espera. Aqueles homens sabiam que isto iria acontecer. Eles sabiam que isto iria acontecer. E por isso ele vai agora e vai ter a sua oração normal como fazia sempre. Antes de podermos avançar, nós devemos compreender aqui algumas coisas. Porquê é que Daniel fez isso? Ele fez isso, tinha a ver com a consistência da sua espiritualidade. Um crente fraco, vamos ser honestos, não iria orar.
Ou iria esconder-se? Iria justificar na sua própria mente o seu comportamento? Nós sabemos que é assim que nós fazemos. Quando nós pecamos, nós justificamos o nosso comportamento. E se eu não mentisse, eu não conseguia arranjar aquele emprego, nós justificamos o nosso comportamento. Se eu não copiasse, depois reprovava, nós justificamos sempre o nosso comportamento na nossa cabeça para termos uma validação. Daniel não o fez. Porquê? Porque Daniel era consistente. Ele sempre foi temente ao Senhor e ele era um homem de oração. E é uma coisa que nós podemos aprender aqui. Daniel orava 3 vezes, daquela forma como nós vemos. E quem ora, fica mais forte. E porque fica mais forte, tem mais resistência. E porque tem mais resistência, continua a ser temente ao Senhor. Então, o que Daniel fez não foi uma proeza de um ato espontâneo. Não. Foi a consistência de uma vida de oração. E é isso que nós temos que aprender. Se não ora, se não tem uma vida de oração, é garantido que vai pecar facilmente. É garantido. Se tiver uma vida de oração, é garantido quase, apesar de poder falhar, que muito provavelmente vai manter-se fiel aos mandamentos do Senhor e vai fazer aquilo que é correto, mesmo quando pode ser prejudicado. Daniel sabia que se fizesse isso, o que é que iria acontecer? Morria. Nós mentimos, temos medo. Se não mentimos, perdemos o emprego. E nem sequer se compara com aquilo que Daniel iria passar. Nós copiamos, porque senão podemos reprovar o ano. Quer comparar o ano com morrer? Mas nós justificamos. Porquê é que justificamos? Vidas fracas. Não vamos aqui entrar naquela teologia bonita. Não, vidas fracas. Uma pessoa com vida de oração, temente ao Senhor, aceita a consequência do seu ato. E Daniel, porque era consistente, e as Escrituras mostram isso de Daniel, ele vai fazer aquilo que sempre fez. Porque ele sabe, a consequência que vier, eu aceitarei. Mas eu não tenho o meu nome manchado diante de Deus. Mas nós não nos importamos ter o nome manchado diante de Deus. Para termos as vantagens ou as coisas que nós achamos que são importantes neste mundo. Agora vejam o que é que Daniel fez. Ele vai orar. Então acontece o inevitável. Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apressaram, se apresentaram ao rei. Agora vejam, eu não sei como é que foi. A casa de Daniel tinha que ser conhecida. Não sei se eles estavam ali à espera, se tinham algum espia, se quando Daniel entrou em casa foram avisados e eles foram lá correr, nós não sabemos. A verdade é que soube-se que Daniel foi para a sua casa e estava a fazer uma petição, uma oração a um outro Deus. E a lei dizia o quê? Que não se podia adorar ou fazer alguma petição a nenhuma outra divindade ou a nenhum outro homem. Agora, vejam a astúcia daqueles homens. Eles sabiam o quê? Que Daniel iria ser promovido. Daniel ia ser promovido porque o rei se agradava dele. E o problema daqueles homens era a inveja. Então, o rei gostava de Daniel. E a história deixa-nos isso muito claro. O rei gostava de Daniel. Então, eles foram ter com o rei e pediram ao rei para fazer esta lei. O rei fez a lei, não estava a pensar que aquilo pudesse prejudicar Daniel. O rei não estava a pensar nisso. Então, vejam como é que a maldade funciona. Eles agora vão ter com o rei e vejam como é que eles dizem. Dizem ao rei: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo o homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Ele disse: ó rei, só para ter a certeza, tu assinaste mesmo a lei que diz que ninguém pode fazer nenhuma petição ou adoração a nenhum outro Deus. Não foi, rei? E o rei disse: claro, eu assinei. Okay? Consistente. Fez. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos Medas e dos Persas, que não se pode revogar. Claro que eu assinei. E não vamos poder revogar. Não vai algum de vocês ter a ideia que eu vou abrir exceção. Não. E o rei até aqui está descansado. E agora vejam o que é que eles dizem. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, aquele que tu gostas, que tu queres promover, aquele que tu queres colocar na segunda posição do reino, logo abaixo de ti, esta pessoa, que é dos exilados de Judá, vemos aqui um preconceito racial, não fez caso de ti, como se Daniel fizesse alguma coisa contra o rei. Ele diz: ele não liga nada aos decretos que tu fazes, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Há uma violação clara da lei da parte de Daniel. O rei não sabia.
O rei não sabia. O rei rapidamente percebe, e nós conseguimos ver através do texto, que foi manipulado. Mas temos um problema. O rei foi manipulado. Ele é rei. Ele podia perceber que foi manipulado e agora o que é que ele podia fazer? Desfazer a lei. Pode fazer isso? Não. O rei está numa situação em que não consegue resolver o problema que foi causado agora. O rei foi manipulado, foi enganado. Então vejam o que é que o texto diz. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei não tinha opção. Se os irmãos lerem o texto, vão perceber que o rei tentou tudo o que era possível para salvar Daniel. Ele gostava mesmo muito de Daniel. Mas ele tinha assinado uma lei. E de acordo com a lei deles, aquela lei assinada não podia voltar atrás. Não podia ser revogada. Só havia uma situação para o rei. Era mandar colocar Daniel na cova dos leões. E agora vejam o que é que o rei diz a Daniel. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu, rei, que não acreditava que isto pudesse acontecer, eu disse: olha, neste momento eu já não consigo. Quem sabe o teu Deus te possa livrar. Eu não consigo. Isto é interessante, porque aquela lei dizia que durante 30 dias ninguém podia fazer o quê? Petições a quem? A deuses ou homens? A não ser a quem? E o rei então seria a única pessoa que podia conceder petições. Mas não conseguia resolver este problema. Então imaginem alguém, agora o Daniel, a dizer: oh rei, eu faço-te uma petição que resolvas o problema. Este rei conseguia resolver? Então, se alguém conseguir resolver este problema, porque o rei não queria que Daniel morresse, se alguém conseguir fazer com que Daniel não morra, nós vamos ter uma certeza. É superior a quem? Ao rei. Se alguém conseguir fazer com que Daniel não morra, esta pessoa tem que ser superior ao rei. Não é? Então, o que acontece, meus irmãos, é aquilo que tinha de acontecer. O rei fica com insónias, não consegue dormir. Daniel é colocado na cova dos leões e assim que amanhece, o rei vai para junto da cova dos leões. E eu sempre que leio esta passagem lembro-me da história das crianças, os irmãos que cresceram na igreja. Há sempre uma história, sempre uma cova com umas pedras e um rei naquela figura um bocadinho infantil ali, Daniel, Daniel, a chamar. Não sabemos exatamente se é assim, mas acreditamos pela maneira como o texto é descrito que há uma certa infantilidade, o rei não consegue dormir e assim que fica claro rapidamente vai ali para aquele lugar onde estavam os leões. E o que acontecia é que eram leões que não comiam durante vários dias, de propósito, para que quem lá fosse colocado fosse rapidamente devorado. E vejam o que é que o texto diz. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O rei estava triste. Nem aquela animação que era normal que fosse levada ao rei de noite, ele permitiu. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Nós conseguimos ver o afeto que o rei tinha por Daniel. Ele com voz triste, sem esperança. Um homem é colocado na cova de leões. E o rei sabia, os leões eram famintos. E os leões famintos matam pessoas e comem pessoas. É assim que funciona. E ele agora vai à cova de leões e chama por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele está aqui a fazer uma pergunta. Será que o teu Deus podia livrar-te desta situação? Eu não consegui. Eu não consegui. Será que podia acontecer? Ele está a fazer uma pergunta retórica porque ele sabe que não podia acontecer. Ele sabe que não podia acontecer. E acontece o inesperado. O inesperado é que os leões não mataram Daniel. Ninguém estava à espera disso. Ninguém estava à espera disso. E vejam, Daniel agora vai responder. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Ele deixa claro, olha, rei, eu não fiz nada contra ti. Eu não fiz nada contra o meu Deus e ele considerou-me inocente nesta causa. E por isso ele enviou os seus anjos e estes anjos fecharam a boca dos leões. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova.
Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. E esta parte para mim é interessante, porque creram no seu Deus. Daniel tinha 83 anos, estima-se, mais de 80 anos. Quando é para alguém morrer, e se é para ser atirado na cova dos leões, como é que se faz? Eu acredito que não é com delicadeza. Eu acredito que não é com delicadeza, porque aquela pessoa já é para ser morta. De tal maneira que vamos ver a descrição daqui a bocadinho a seguir. Quando outras pessoas entrarem na cova, o texto diz que antes deles sequer baterem na superfície da cova, os leões devoraram. Agora, Daniel, com 80 e tal anos, é colocado na cova. Eu acredito que aquilo foi com violência, mas nós não sabemos exatamente. Mas o texto diz-nos que ele não tem dano nenhum. Não vamos também fazer uma leitura ingênua da Bíblia, dizer que Daniel foi colocado, novamente, como nós vemos no livro das crianças, até às vezes Daniel a dormir assim reclinado no leão. Não, Daniel vê que eles são animais selvagens. E um leão é um animal que intimida. Provavelmente ele passou ali aquela noite confiando desde o momento em que Deus entrou em ação, mas não ficou ali propriamente descansado. Mas ele teve ali aquela noite toda e agora chega amanhã e o rei, quando lá vai, vê que de facto Daniel não sofreu dano nenhum. O que é que acontece? Lembram-se, o interdito, a lei que foi feita dizia o quê? Quem fizesse uma petição sem ser ao rei, seria o quê? Morto. Quando houve Daniel a violar a lei, o rei conseguiu livrar a Daniel? Não. Mas agora temos alguém muito superior a rei que conseguiu livrar Daniel. E este rei agora vai reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus Supremo. Vejam agora o que é que o rei vai fazer. Então o rei escreveu aos homens de todas as línguas do seu império, não é? Faça um decreto, vai fazer agora outro decreto, que não pode ser revogado, pelo qual os homens tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu domínio não terá fim. Há um reconhecimento oficial, através da força da lei, de que o Deus de Daniel é o Deus acima de todos os deuses. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então o que nós temos aqui é que o rei agora vai fazer um decreto onde oficialmente vai reconhecer o quê? Que Daniel tem o Deus que está acima de qualquer outro Deus. É interessante porque queriam prejudicar a Daniel, mas quem saiu daqui glorificado? O Deus de Daniel. O Deus de Daniel não seria glorificado se Daniel tivesse cumprido aquela lei, se Daniel não tivesse orado. Mas o nome de Deus seria glorificado porque Daniel foi temente a quem? Ao Senhor. Nós só temos um objetivo de vida. Quando alguém se torna cristão, só tem um objetivo de vida, glorificar o nome de Deus. Não tem outro. Nós é que definimos outros objetivos para nós. Queremos conforto, prosperidade. Isso são coisas que nós podemos procurar, sim, é natural. Mas devemos seguir o nosso objetivo e estas coisas são marginais. E é natural que nós queiramos estas coisas. Mas devemos querer estas coisas quando estamos a seguir o nosso objetivo, que só é um: glorificar o nome de Deus. E sempre que nós pecamos, nós saímos do nosso objetivo. E sempre que nós seguimos os mandamentos de Deus, sempre o resultado vai redundar naquilo que aconteceu. Porque Daniel foi fiel, o nome de Deus foi glorificado. Esta lição, estamos quase a terminar, a história os irmãos conhecem, alguns os outros que não conhecem. O que acontece é que agora o rei vai convocar todas aquelas pessoas que o manipularam para fazer aquele decreto. O rei vai juntá-las a todas e vai pegar nelas e vai atirá-las na cova dos leões. E o texto diz que os leões devoraram aquelas pessoas antes sequer delas tocarem no solo da cova. Os leões deviam estar famintos. E agora eram várias pessoas a serem atiradas e fez-se ali aquilo que podíamos dizer a justiça, pelo menos do ponto de vista humano. Mas essa lição faz-nos refletir sobre uma coisa. Devemos nós cumprir ou não cumprir a lei? Daniel violou uma lei. É facto. Daniel violou uma lei.
Devemos nós cumprir ou não cumprir a lei? Porque é estranho, a Bíblia diz que nós devemos cumprir as leis. Então, mas Daniel acaba por glorificar o nome de Deus através da violação da lei. As Sagradas Escrituras são muito claras. As leis, por norma, são feitas para que haja uma vida tranquila, pacífica e ordeira em sociedade. E por isso nós devemos cumprir as leis. Precisamente para isso e porque nós devemos respeitar as autoridades. É mandamento de Deus, porque as autoridades foram instituídas por quem? Por Deus. Agora o irmão diz, mas eu tenho um líder que o líder é tirano. Mas ele foi instituído por Deus. Ele faz um uso errado da sua autoridade. É um problema que ele vai ter que um dia prestar contas a Deus. Mas Deus é que o colocou naquela posição de autoridade, acreditamos nós, ou permitiu que assim fosse. Agora, se ele fazer mau uso, Deus um dia vai julgá-lo pelo mau uso da autoridade que faz. E nós devemos respeitar. Só que existem situações como esta, em que aquilo que a lei nos diz, em alguns casos, entra em conflito com aquilo que é a lei divina. E existem casos em que isto acontece. Então, nestas situações, é que nós temos que tomar uma decisão. E as Sagradas Escrituras também são muito claras. E o que é que dizem? Quando existe um conflito, nós sabemos o que é mais importante para nós. Daniel sabia o que é que era mais importante. Havia um conflito, dizia assim, tu não podes adorar o teu Deus. É lei, ele tem que cumprir a lei sim, mas esta lei entra em conflito com aquilo que Deus pede, diz, tu tens que me adorar. E agora o que é que faz? Daniel opta por aquilo que é o mandamento de Deus. Neste caso, sim, nós podemos violar a lei. Agora, vamos prestar contas. Atenção, não vamos ser ingênuos. Eu violo a lei para cumprir a lei de Deus. Sim, mas então vai ter que prestar contas diante dos homens. Porque violou uma lei dos homens. E é aqui que nós nem sempre pensamos. Mas se agora cumprimos a lei dos homens e esta lei entra em conflito com a lei de Deus, nós vamos prestar contas a quem? E agora o irmão prefere prestar contas a quem? Horrenda coisa cair nas mãos de um Deus que é irado. Um Deus está a ser desrespeitado. Então nós como crentes também devemos ter esta sensibilidade espiritual. Primeiro, de compreender que é nossa responsabilidade cumprir as leis e obedecer às autoridades, mas ter a espiritualidade para compreendermos que às vezes as leis entram em conflito com aquilo que é a lei divina. E quando isso acontece, nós devemos seguir a lei divina. Mas conscientes de que vamos ter que pagar por violarmos as leis dos homens. É inevitável. Foi o que aconteceu com Daniel. Mas ele estava disposto a isso. Não é caso único. Lembram-se da história dos amigos de Daniel? A história foi igual. Quando houvesse um instrumento que tocasse, o que é que toda a gente tinha que fazer diante da estátua que foi construída? Tinha que se ajoelhar. Mas os amigos de Daniel sabiam que eles não podiam adorar uma estátua. Então o que é que eles fizeram? Não se ajoelharam. E quando o rei lhes deu uma oportunidade, eles dizem, podes nos dar várias oportunidades. Nós vamos cumprir a lei do nosso Deus, porque a lei que fizeste é contrária à lei do nosso Deus. Mas eles dizem uma coisa interessante, eles dizem assim, nós sabemos a consequência e nós aceitamos. A consequência de violar a lei dos homens é sermos colocados na fornalha. Ele disse, nós aceitamos. É lógico, mas nós vamos ficar com Deus. E a história de Daniel mostra-nos a fidelidade de Deus para com o seu povo, através da história de Daniel que nos é narrada dos seus amigos, mas também mostra a maneira como Deus trabalha com aqueles que querem estar ao seu lado e têm vidas santas de adoração. E que tudo o que fazem é para glorificar o nome de Deus. Dúvidas? Comentários? Vamos fazer aqui as nossas perguntas habituais. Quantas satrapias havia no Império Medo-Persa? 120. Uma coisa interessante, meus irmãos, para aqueles mais atentos, se tiverem a ler ali o livro de Esther, no maior capítulo da Bíblia, Esther 8:9, diz 127. Então, mas havia 100, 120 ou 127. Era outro rei. É natural que fizesse uma nova divisão administrativa. Então nós encontramos mais satrapias durante o período do rei que estava a governar
quando Esther estava em vida. Quantos presidentes supervisionavam os sátrapas? 3, dos quais Daniel se destacou e o problema vem também a partir daí. Quantas deportações houve dos judeus para a Babilónia? 3 deportações. Daniel foi levado em que deportação? Na primeira. Daniel foi das primeiras pessoas a chegar à Babilónia. Quando o reino de Judá cai, a primeira deportação, quando Nabucodonosor era um general, ainda não era rei, Daniel vai para a Babilónia nesta primeira deportação. O que significa que ele viveu todo o tempo do cativeiro. Os 70 anos ele teve na Babilónia. Ele foi levado logo no início. Logo desde o início. Por que razão o rei, e agora estamos a falar aqui do rei Dario, não conseguiu livrar Daniel? Porque ele queria livrar Daniel. Ele gostava muito de Daniel. Por que razão não o conseguiu livrar? Porque a lei dos Medas e dos Persas não se pode revogar. Então o rei estava preso àquilo que eram as leis dos Medas e dos Persas. Para quem ainda se lembra, quem foi o último rei da Babilónia? Quem respondeu? Nabonido. Sim, foi o último rei, aquele rei que queria mais adorar os seus deuses na zona da Arábia, então não passava muito tempo na capital do império. De que tribo era Daniel? Da tribo de Judá. Sim. Quais eram os nomes hebraicos dos amigos de Daniel? O Sadraque, Mesaque e o Abdenego. Misael, Azarias e falta um com H. Ananias. Sim. Quem ficou conhecido como o profeta chorão? Jeremias. E se os irmãos tiverem dúvidas, lembrem-se do livro Lamentações de Jeremias, o choro de Jeremias. Quando ele vê a destruição da cidade, e ele então começa a escrever aquele livro que é um choro. Ele lamentar-se por ver a sua cidade destruída. E ele está vivo durante o tempo de Daniel, só que ele está na zona que foi completamente destruída, está na Judeia. Que nome babilónico foi dado a Daniel? Beltesazar. Daniel, agora para aqueles que tenham conhecimento de geografia, Daniel orava virado para que direção? Não vão dizer o nome da cidade, eu quero a direção de acordo com a Rosa dos Ventos. Para sul, então estava a orar para sul. Sudoeste. Não se esqueçam, no mapa nós temos, tinha que fazer assim, nós temos aqui Jerusalém, lembram-se? Vimos várias vezes que eles não faziam este percurso, eles vinham pelos rios, mas a Babilónia ficava aqui mais ou menos e Jerusalém ficava aqui. Então Daniel orava para que direção? É um sul-oeste, não é? Não. Para o oeste, exatamente. Ainda hoje, se os irmãos tiverem amigos muçulmanos, por exemplo, eles têm sempre que identificar a cidade santa e quando fazem as orações é virado naquela direção. É uma prática. Vários judeus fazem o mesmo. Fazem oração virado para a cidade santa. Por isso é que é importante sempre identificar onde é que está a cidade. Não que a oração possa ser mais santa ou menos santa, mas é uma prática, é uma forma deles poderem reconhecer o seu local de referência para a adoração. Muito obrigado, irmãos.